Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Vim aqui falar sobre a fé. Para vocês, o que é a fé? Se és verdadeiro consigo mesmo, honesto do fundo do meu coração. Para mim, a fé é acreditar em Deus mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando estás sem nada, precisas de comer, tu agradeces a Deus pela refeição, mesmo tu não tendo nada, pois tu acreditas do fundo do teu coração em Cristo, pois tu sabes que Ele te dará uma refeição, tu sabes. Pois, Davi teve fé. Pois, se tu não conheces a história, tu conheces muito provavelmente, vós deves conhecer a história do rei Davi. A história que ele derrotou Golias com muita fé. Golias era literalmente um gigante. Acho que tinha mais de 3 metros de altura. Literalmente era mesmo grande. Grande, forte, mas orgulhoso, invejoso. Ele pecava muito e Davi era uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa de muita fé em Deus, uma pessoa trabalhadora. O que ele teve? Ele teve fé e derrotou o gigante, derrotou Golias. Mas antes disso, a história de Davi, o Zé Master mencionou isso, mas a história de Davi, o que acontece? Davi era o filho mais novo de um pai, não me lembro o nome do pai, mas uma coisa que eu posso vos conceder é que ele tem a mesma linhagem que Abraão. Ele é da mesma linhagem que Abraão, esposo de Sara. O que acontece? Davi foi vendido como escravo por uma terra que ele nem devia ir, tá a ver? Ele ficou 13 anos, sendo que ele foi preso, pois foi acusado de adultério. Pois ele sempre foi uma pessoa justa, uma pessoa que sempre amou a Cristo, sempre seguiu os seus mandamentos. Deus não vê como homem vê, Deus vê o teu coração. Então, não tenhas medo de mudar. Se algum pensamento entrar na tua cabeça, dizer que já é tarde, é um maligno, pois o julgamento final ainda não chegou. Então não tenhas medo de mudar vidas. Graças a Deus eu mudo vidas, Pode ser poucas, mas eu tenho fé que serão muitas. Então não temas. Tal como Abraão teve fé que receberia a bênção de Deus. Pois a história de Abraão, que ele foi nascer, que ele teve um filho com 100 anos. Essa história muitos de vós devem conhecer. Com a sua esposa Sara, Deus prometeu-lhe uma linhagem imensa. Tanto que se você vê, de Abraão até Davi tem 14 gerações, é uma grande linhagem. E de Davi até Jesus tem mais 14 gerações. Li isso no Evangelho de Mateus. Sim. Então, não tens medo de mudar vidas. Tem mais a Cristo e vivas de acordo com tudo. Mas a história de Abraão é que um dia, Deus pediu um holocausto a Abraão, que era quê? Sacrificar Isaac, seu filho, que ele esperou mais de 100 anos, ele tanto aguardou pela bênção, tá a ver? Abraão, foi com tanta fé em Deus, tanta fé. Ele sacrificou sem pensar, sem nem discordar, tá a ver? Isso chama-se fé, pois, se tu tens fé, tu tens a Cristo, Haverão dias ruins, que talvez, entre aspas, de ruins, pois tu podes pensar, Cristo já não está comigo, sendo que Ele está lá, estás a ver? Ele só está a testar a tua fé. Deus só quer que tu vivas para Ele, que tu vivas por Ele, estás a ver? Siga a sua palavra, ser justo, ser gentil com as pessoas, ser bondoso. Então não tenhas medo. O Abraão sacrificou seu filho. Isaac só não morreu, pois Deus avisou um anjo para avisar Abraão que não era preciso, pois Deus ficou espantado com a fé que ele tinha, que Abraão tinha. Pois ele queria sacrificar seu filho, pois é o nosso Deus, estás a ver? Nesse momento, Deus viu, esse sim é Abraão, uma pessoa que acredita em mim, segue os meus mandamentos, glória a Deus. Tem várias histórias na Bíblia, como a história de Davi, que já falei, a história de Daniel. Tem várias histórias na Bíblia. Peça-lhe será dado. Sempre está escrito no Evangelho de São Mateus. Então eu vos digo que a presença de Deus esteja convosco. Boa noite a todos e não tenham medo de mudar vidas. A fé também é acreditar quando tudo parece impossível, estás a ver? Suponhamos que lá tu tenhas... que tu não tenhas nada, que tu não tenhas nada. Apenas tu tens a Deus, estás a ver? Não no sentido literal. Praticamente, tu só tens o dinheiro para comeres agora. Tu só tens o dinheiro para comprar pão e para comprar água para beber. Só tens isso. Estás aí em direção à padaria e depois vais comprar água no supermercado
num lugar que se compra água, num supermercado, ou talvez na padaria possa-se vender água, é possível. Lá suponhamos que estás em direção à padaria, vês um mendigo, o mendigo não tem nada. O que é que tu fazes, mano? Tu vais à padaria, compras pão, compras água e dás ao mendigo tudo que tu tens. Pois, mano, tu tens fé no teu Deus, estás a ver? Tu ajudas o próximo com glamour, com fé. Pois tu não temes o futuro, mano. Em verdade vos digo, não tem mais o futuro, pois o futuro pertence a Deus. Deus já previu tudo, mano. Tu és predestinado por Deus. Pá, tem que ter fé, siga os seus mandamentos. Pode parecer difícil, man, mas, man, tudo dará certo, pois o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Boa noite a todos.